5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Rádio Íris. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Maico da Rádio Íris e hoje estarei apresentando o programa Contos Criminais, com o conto Mão Branca, Fios de uma Memória. Em meados dos anos 80, a capital potiguar passou por um histórico caso de violência, e nessa época surgiu uma figura que matava os bandidos e se identificava como Mão Branca. Como ele fazia? Ele matava o criminoso e deixava um bilhete assinado como Mão Branca. Geralmente, o recado dizia a outras pessoas que fizeram o mesmo ato daquele que foi morto que ele teria o mesmo destino. Agora vamos voltar para esse novo conto, Mão Branca, Fios de uma Memória. Em uma madrugada abafada de 1980, em João Câmara, o alvorecer é rompido por uma respiração acelerada. No chão frio de um galpão, um homem desperta. Seus olhos piscam com esforço, ajustando-se à escuridão quase absoluta. Seu corpo está exposto, vulnerável, sem qualquer peça de roupa, como se tivesse sido abandonado sem um passado. Ele está sem memória alguma. Onde? Onde estou? A dor que lateja em seu ombro é tão inexplicável quanto o vazio em sua mente. Nada parece familiar, nem o local, nem mesmo a sua própria identidade. Tudo que ele consegue lembrar é de um nome, Thomas. Mas será mesmo que esse nome é o seu? O toque de seus dedos encontra algo, um fio de nylon, apertado em torno de seu dedo indicador, como um anel improvisado. A presença desse fio é, curiosamente, reconfortante. Ele sente que há algo importante nesse detalhe. Ou seria apenas mais uma peça de sua confusão? Por quê? Por que isso parece tão importante? À sua frente, sob a luz fraca que se filtra pelas janelas empoeiradas, ele vê um capacete. Parecia um capacete de astronauta, mas com algo estranho, algo antigo e quase artesanal. Ao lado do capacete, um manto marrom que lhe traz lembranças vagamente religiosas, como os trajes de monges ou padres medievais. Ele veste o manto, que se ajusta ao corpo com uma proteção improvisada. Lentamente, ele se levanta e caminha até a porta do galpão. Thomas caminha pelas ruas estranhas de João Câmara. Os primeiros raios de luz do amanhecer começam a iluminar as casas. Ele sente o olhar curioso e desconfiado de moradores que o observam. Há alguns rindo baixinho, outros com a expressão assustada. Olha ali, aquele homem. Parece que saiu de um filme. Será que ele é doido? Com essa capa, que coisa mais estranha. Cada comentário o faz sentir mais deslocado, mas há algo que o impede de continuar. Ele vê um cruzamento, onde placas indicam direções para várias cidades do estado. Ao se aproximar, seus olhos são atraídos por uma placa com 4 nomes de 4 cidades. Então, ele vê o que parecia impossível. Um fio de nylon preso na placa na parte que estava escrito Natal. Talvez isso seja um sinal. Algo me chama para Natal. Ele amarra o fio de nylon em mais um dedo, como se fosse um segundo anel, e decide que deve ir para lá, para Natal. Sem dinheiro, porém, ele começa a andar pelas ruas em busca de algum trabalho para conseguir a passagem. Na feira,
Thomas observa o movimento dos comerciantes que montam suas barracas, vendendo frutas, peixes, tecidos e utensílios. Ele se aproxima de um vendedor de frutas e tenta oferecer ajuda. Com licença, senhor. Posso ajudá-lo com as caixas? Só preciso de alguns trocados para pagar minha passagem. Você parece diferente. E essa capa? De onde você vem? Estou numa jornada pessoal. Pode contar comigo. Serei um bom trabalhador. O homem, ainda desconfiado, aceita sua ajuda. Thomas carrega caixas pesadas, organiza frutas, limpa a barraca e, ao fim do dia, o vendedor chama de volta. Durante o dia, ele faz isso com vários vendedores. No fim da feira, após coletar o dinheiro de todos que ajudou, Thomas agradece e segue seu rumo para a rodoviária. Ao chegar em Natal, Thomas se sente ainda mais perdido, mas algo chama. Seus olhos fixam-se em uma sorveteria próxima e uma sensação de familiaridade toma conta dele. Sorvete? Sim, eu adorava sorvete. Eu lembro disso. Ao se aproximar do caixa para perguntar sobre alguém que pudesse conhecê-lo, Thomas vê um novo fio de nylon preso no caixa da sorveteria. Ele o desamarra e coloca em outro dedo, cada vez mais certo que esses fios são parte de um mistério que ele mesmo deixou. Por acaso a senhora me reconhece? Não, senhor. Nunca vi você por aqui. Está tudo bem? Ele percebe o desconforto da atendente e sai após comprar o sorvete, deixando-a inquieta. Thomas segue pelas ruas com um desejo renovado de descobrir toda a verdade. Ele percebe, depois de um tempo, que aquela sorveteria pertence a uma franquia e sai procurando outras filiais na mesma cidade. Depois de percorrer várias sorveterias da franquia, ele finalmente encontra um atendente que se lembra dele. É você. Veio tão nervoso da última vez. Falou algo sobre precisar comprar 2 camisas. 2 camisas? E mencionou algo sobre uma loja próxima, certo? Sim, a loja é logo ali. Boa sorte, senhor. Thomas agradece e segue para a loja de camisas. Cada passo ele sente a ansiedade crescendo, mas tenta disfarçar, lembrando-se do olhar desconfiado das pessoas na sorveteria. Ao entrar na loja, um balconista jovem o chama, parecendo lembrar dele. Ei, você voltou. Comprou aqueles 4 livros que queria? 4 livros? Sim, é isso. Eu devo ter vindo aqui antes. Você sabe onde eu mencionei que compraria esses livros? Claro, foi na livraria da rua do lado. Você comentou que estava juntando dinheiro para eles. Thomas, ainda atônito, agradece e se despede. Ao sair da loja, ele percebe que está tremendo. Uma onda de incerteza e esperança o invade enquanto caminha em direção à livraria. Na sua mente, imagens desconexas começam a surgir. Mãos segurando livros, risadas distantes, uma prateleira alta. Na livraria, Thomas é recebido por um jovem atendente que o reconhece instantaneamente. Ah, você voltou? Vai levar os livros que guardou aqui na prateleira dos fundos? Sim, acho que sim. Esses livros são muito importantes, mas eu não me lembro por quê. Com os 4 livros nas mãos, ele sai da livraria, tentando entender o significado dessa pista. Ele folheia os livros até que algo inusitado chama sua atenção. Um fio de nylon preso discretamente na página 7 de um dos livros, e outro na página 9 de outro livro. Thomas tira os fios e prende em seus dedos, sentindo uma ligação profunda com eles, como se representassem fragmentos de sua própria identidade. Página 7, página 9, 2 camisas, 4 livros. O que será que isso quer dizer? Ele começa a anotar esses números em sua mente, conectando-os lentamente, como se fossem pistas deixadas por ele mesmo. Subitamente, uma ideia o atinge. E se essas pistas foram parte de endereço?
um número de uma casa. 7, 9, 2, 4, 2, 4, 7, 9. Pode ser um endereço aqui perto. A casa de número 2479 está à sua frente. O coração de Thomas bate mais forte. Ele se aproxima da porta e nota outro fio de nylon, amarrado à maçaneta. Um sinal silencioso que estava no caminho certo. Tomando coragem, ele empurra a porta e entra. A sala está parcialmente revirada, como se alguém tivesse saído apressadamente ou estivesse em busca de algo. Em uma das prateleiras ele vê uma fotografia, ele mesmo, ao lado de uma mulher e uma menina, que pareciam ser sua família. Uma dor intensa o atravessa, como se tivesse tocado uma memória dolorosa, que ele não conseguia acessar. Quem eram vocês e onde estão agora? Sentados nos sofás estavam 5 homens e uma mulher, todos com fios de nylon amarrado em seus dedos. O reconhecimento é imediato, o entendimento silencioso entre eles. Eram, assim como ele, vítimas de um mistério que ainda não conseguiam desvendar. Você também? Sim, todos nós. Temos essas marcas que decidimos aderir. Mas o que isso significa? Eles compartilham suas histórias fragmentadas, todos com os fios de nylon que os conectavam a uma vida que haviam esquecido. Na delegacia, eles descobrem que suas famílias estavam desaparecidas. As pistas começam a se alinhar. Todos ali eram antes investigadores. Eles se lembravam vagamente de algum envolvimento com um caso perigoso, mas agora estavam por conta própria, sem apoio da corporação. Com uma voz cautelosa, o delegado alerta. Vocês sabem que investigar isso por conta própria é arriscado, mas eu compreendo. Vocês são equipe. Precisam disso para recuperar suas memórias. Façam o que acharem certo. Porém, se vocês quiserem fazer algo ao seu modo, não posso ajudar. Apenas encobrir. Para manterem os fios de nylon presos em seus dedos como sinal de lembrança de memórias, eles compram luvas brancas para proteger e não perderem os fios. E Thomas e os outros se nomeiam como Grupo Mão Branca. Eles voltam para a casa de Thomas e começam a conversar para encontrar pistas. Ele volta e pede para um dos homens, David, ler um dos livros que ele comprou, para ver se tem alguma pista a mais ali, justamente nas páginas específicas, onde os fios foram encontrados. Depois de muito tempo, David percebe que ali possui uma palavra que se repete mais do que outras, a palavra TV. Eles buscam pista no aparelho de TV e não encontram nada. Logo decidem assistir a TV para ver se encontram algo que chame a atenção. Ficam revezando durante o dia para ver se encontram algo. Lilith, a única mulher ali, na sua vez, consegue ver a TV e uma propaganda de televisão de uma congregação religiosa. Era estranha, mas ela fazia doações a instituições de caridade e divulgavam ali seu trabalho. Ela analisou tudo e não encontrou nada, mas o nome da congregação era Missão Mundial dos Nova-Iorquinos e Londrinos. No outro dia, ela explica para os outros, que se reúnem na hora da propaganda para analisar se tem alguma dica. Eles suspeitaram da congregação, mas não tinha nada evidente. Depois de um tempo, um deles reflete sobre a questão. Antônio lembra que a palavra nylon seria formada pela abreviação de Nova York e Londres, e que a origem do produto tem uma relação com essas cidades. Enfim, eles se infiltram na congregação disfarçados, como novos membros, com bigodes entre outras fantasias para disfarçar. E eles descobrem uma coisa interessante. A congregação estava ligada ao tráfico de Natal e com a máfia dessas duas cidades, Nova York e Londres. Porém, esse grupo também era uma seita religiosa e fanática. Entretanto, eles tinham uma crença de não matar ninguém, e mesmo no meio do tráfico, eles preferiam não matar. Assim desenvolveram um capacete que apaga memórias para a necessidade de calar alguém. Eles apagaram nossas memórias para encobrir os crimes, mas agora
Nós sabemos quem são. Agora vamos entrar naquela sala e ver se encontramos algo. Ao entrar numa sala suspeita, eles só veem um mini altar e uma espécie de confessionário. Antônio decide investigar e encontra um fundo falso, ao qual ele arromba e encontra outra sala. Pessoal, encontrei outra sala aqui. Animados, todos correm para aquele ambiente e lá encontram vários arquivos. Ao dedilhar os papéis, Lilith se depara com vários arquivos sobre eles, incluindo o de sua família, sobre os problemas que ela tinha com seu pai e posteriormente com seu ex-marido. Gente, aqui tem tudo. Tudo. Eufórico, Thomas pega um dos papéis e descobre algo interessante. Eles já haviam se infiltrado ali antes e foram descobertos. Por isso apagar de suas memórias. E Thomas pensou e falou. A gente sabia que poderia ser descoberto e ter a memória apagada enquanto estivéssemos fingindo de devotos. Isso aconteceu antes. Por isso, deixamos dicas para nós mesmos. Ao lado de Lilith, é possível ver Antônio chorando. Pessoal, nossas famílias foram colocadas como escudos contra uma facção rival e a maior parte foi dizimada. Tá aqui. Tá tudo aqui. Com suas identidades reconstruídas e a verdade desvendada, Thomas e o grupo começam sua vingança contra a congregação. Usam motos e cobrindo seus rostos tornam-se as sombras na cidade, eliminando membros do culto e do tráfico, deixando sua marca, uma mão branca e uma balança de justiça, símbolo de sua nova causa. Estes nunca mais foram encontrados pela justiça, permanecendo como lendas urbanas, assombrando aqueles que ousaram abusar do poder e apagar as memórias dos inocentes. Assim como contra o tráfico, acabando com o máximo que eles podiam. Você acabou de ouvir Mão Branca, Fios de uma Memória. Uma produção fictícia inspirada em eventos reais que marcaram a história do Rio Grande do Norte. Mão Branca, um nome que ecoou nos anos 70 e 80, simboliza o medo e o mistério que envolveram supostos atos de justiçamento na cidade de Natal. Embora o conto tenha trazido um toque de ficção e romantização, ele se baseia na memória de um período em que a violência urbana e a ausência de resposta do sistema de segurança pública geraram mitos e figuras controversas. Nosso objetivo com essa narrativa é refletir como histórias reais podem se transformar em lendas urbanas, ao mesmo tempo em que exploramos as consequências sociais de períodos marcados pelo medo e pela insegurança. Esse projeto foi realizado no LECOM UFRN, sob a orientação da disciplina Rádio 2. Como parte do programa Contos Criminais e com a produção de Iris Produções. Elenco: Pedro Caixina como Thomas, Gisele Torres como Lilith. Uma direção de Iago Alves. Produção: João Vitor Holanda. Produção executiva: Pedro Caixina. Roteirização: Michael Starlone. Locução: Michael Starlone. Trilha sonora: João Vitor Holanda. Edição: Gisele Torres. E identidade visual: Gisele Torres. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo conto. Programa Contos Criminais. Histórias que ecoam entre a verdade e a ficção.